falar sobre dízimos e ofertas. Eu tenho um texto em Mateus 17, 20. E Jesus lhes disse: por causa de vossa incredulidade, porque em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. O contexto é que os discípulos não tinham conseguido expulsar um demônio, e Jesus disse que era por causa da falta de fé deles. E no dízimo, muitas vezes a gente não dizima porque a gente não tem fé. Porque é preciso ter fé no dízimo. Porque às vezes a gente quer que Deus faça a parte dele, mas a gente não quer fazer a nossa. Mas Deus é fiel para fazer a parte dele se nós fizermos a nossa. Em Lucas 21, 1 ao 4, fala sobre uma viúva pobre. E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo, que lançou mais do que todos esta viúva pobre, porque todos aqueles que deitaram para as ofertas de Deus do que lhe sobejava, mas essa da sua pobreza deitou todo o sustento que tinha. Assim como a viúva pobre, devemos entregar tudo o que temos. Não estou falando que se você recebe 2.000 de salário, você tem que dar os 2.000. Mas assim como a palavra diz em outros textos, fala de dar uma parte, a primícia para o Senhor. Mas mesmo que tivermos pouco, é preciso ter fé. Porque imagina essa viúva pobre que tinha só 2 moedas e entregou tudo que tinha. Eu imagino que ela devia ter tido fé. Porque a gente precisa ter fé no dízimo, ter fé que o Senhor é fiel para fazer a parte dele. E que assim como na multiplicação de pães e peixes, o menino também entregou tudo que tinha, entregando 5 pães e 2 peixes, mas Jesus alimentou a multidão com isso, fazendo multiplicar, porque o menino fez a parte dele, entregando tudo que ele tinha. Malaquias 3:10 é um texto muito conhecido falando sobre dízimos e ofertas, que fala: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim mesmo, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu, não derramar sobre vós uma bênção, tal até que não haja lugar suficiente para recolher-nos. Nós precisamos ter fé que o Senhor abrirá as janelas dos céus. E nós devemos levar todos os dízimos à casa do tesouro, tudo o que temos, fazendo prova do Senhor nisso, tendo fé que Ele nos abrirá as janelas do céu. Mas não dizimando porque Ele nos vai multiplicar, porque Ele não é Deus de barganha. Mas crendo que se fizermos a nossa parte, o Senhor vai ser fiel para fazer a parte dele. Amém. Enquanto eu oro, pode colocar o dízimo na caixa preta do fundo ou no Pix que está ali. Deus, eu oro para que a gente possa sempre ter fé, que a gente possa, que o Senhor abençoe todos os dizimistas e ofertantes, para que nunca deixe faltar, Pai. E que possamos ter fé que o Senhor é fiel para fazer a sua parte, Pai. Pois o Senhor é fiel, Pai. Eu oro, Pai, para que o Senhor abençoe todos os dizimistas e ofertantes e que nunca deixe faltar, Pai. Eu oro em nome de Jesus, amém. Como minha mãe já falou, a gente está falando sobre santidade, a gente falou no Dia das Crianças já. E a gente aprendeu o que é santidade. E aí eu queria trazer uma palavra para vocês,
E eu queria também que vocês entendessem o que é santidade. E a santidade, ela é ser santo, é ser separado por Deus do mundo, é ser separado das coisas impuras, é você ser puro como Deus. Abram em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então aqui está dizendo que quem não ser santo não verá Deus. Porque quem não é santo não é puro. E quem não for santo não verá Deus. Porque Deus é puro, Deus é santo, Ele não carrega nenhuma mancha dentro dele. E aí, para a gente entender mais um pouco sobre isso, abram em Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Que diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Primeiro, vamos pegar as palavras temor e tremor. Nesse versículo está falando que a gente vai desenvolver a vossa salvação com temor. Temor é um respeito muito grande pelo Senhor. Uma reverência, a gente tem que... Temor é uma reverência muito grande. Então, para a gente desenvolver essa salvação, a gente tem que ter uma reverência, um temor muito grande por Ele. Não é nada de qualquer jeito para Ele. E aí, depois a gente pega a palavra desenvolver. Essa palavra desenvolver é você desenvolver, por exemplo, o pecado que está dentro de você, que você foi envolvendo dentro de você. Então, desenvolver é você desenrolar todo o pecado, você tirar todo o pecado para ser santo com Ele. Você tirar tudo que você fez de ruim, toda mentira, todo adultério, todo pecado, e você ser santo. Então, esse desenvolver, esse desenrolar que está falando aqui, é você arrancar tudo que não vem dele. E aí eu trouxe um exemplo para entender melhor. Eu vou me enrolar nessa toalha. E agora eu vou me desenrolar. Eu vou tirar a minha toalha. Então, desenvolver é você tirar tudo que não vem do Senhor, todo o pecado. E aí, a gente vai para Levítico, capítulo 19, versículo 2. Fala assim: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Então aqui está falando que, como Ele é santo, nós temos que ser santos. Porque também fala na Bíblia que é para a gente ser imagem e semelhança de Jesus. E aqui Ele fala que a gente tem que ser santo como Ele é. A gente não pode enrolar tudo, todo o pecado do mundo. A gente não pode enrolar tudo que não vem dele. A gente tem que enrolar toda a santidade dele e ser santo como ele foi. Em João
17, do 15 ao 17. Diz assim: não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então aqui fala que a gente não é pra gente nos isolarmos desse mundo. Não é pra gente ficar num canto, vivendo com o Senhor, mas não viver do que Ele trouxe pra gente desfrutar nesse mundo. É pra gente falar dele, ser exemplo dele nesse mundo. Para que mais pessoas vão para a santidade, vão para Ele. Comecem a ser santo como Ele é. E aqui fala, eles não são do mundo como também eu não sou. Então quem aceita ser santo, quem aceita a santidade dele, é igual a Ele, é santo como Ele. E aí a gente vê que a gente não é do mundo quando a gente aceita Ele. Porque Ele não é. A gente é a imagem e semelhança dele. E aí fala, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, a gente vê que a gente vai trazer Jesus, vai trazer as pessoas mais perto de Jesus para a santificação, e a gente vai trazer essas pessoas através da verdade, que é a palavra dele, através da palavra dele, que é a verdade. Falando dele, falando da palavra dele para as outras pessoas, a gente vai trazer eles para a santificação. Então é através da verdade. Então, que nós possamos ser santos, nos santificarmos como Ele é, imitar Ele, ser imagem e semelhança dele. E que nós possamos nos desenvolver de tudo que vem do mundo e nos enrolar de toda a santidade dele, de tudo que vem dele. Agora, para encerrar, eu queria chamar todos que entenderam essa santidade, todos que querem viver a santidade aqui na frente. Eu vou fazer uma oração por vocês. Todos que entenderam. E no discurso de respeito do modo que respeitem as crenças e valores dos cristãos, estamos levantando uma bandeira. A fé é muito mais que uma mera opinião. Enquanto me tiro das pedradas do caminho, eu protejo e estudo minha fé. Enquanto o mundo tenta me fazer cair, é pro céu que eu vou subir. Salvação, isso é a vida e é o foco do cristão. Uma geração